Você já tentou mudar? Quantas vezes? 10, 20, 100? Você acordou motivado, com energia, com certeza de que dessa vez seria diferente. Você ia malhar todo dia, ia acordar cedo, ia comer saudável, ia ser disciplinado. E nos primeiros dias você foi, mas depois, a motivação desapareceu. A disciplina sumiu, e você voltou aos velhos hábitos, de novo. E você se pergunta: por que eu não tenho força de vontade? Por que eu sempre desisto? Por que eu não consigo ser disciplinado? Mas aqui está a verdade. Não é falta de força de vontade. Não é falta de disciplina. Não é fraqueza sua. Você só está usando a estratégia errada. Você está tentando criar disciplina com sofrimento. E sofrimento não dura. No vídeo de hoje vou te mostrar como os estoicos criavam disciplina. Sem sofrimento, sem força de vontade, sem luta constante, e como você pode criar hábitos que realmente duram. Se você aplicar o que vou te ensinar aqui, algo revolucionário vai acontecer. Você vai parar de depender de motivação e vai começar a agir automaticamente. Então preste atenção, porque o que vou te mostrar agora pode acabar com anos de autossabotagem. Mas antes de começarmos, você precisa entender algo fundamental. Disciplina não é força de vontade. Força de vontade é um músculo que se esgota. Toda decisão que você toma gasta força de vontade. E no final do dia, você não tem mais. Por isso você desiste à noite. Por isso você come besteira depois do trabalho. Por isso você pula o treino quando está cansado. Não é falta de disciplina. É esgotamento de força de vontade. Mas disciplina verdadeira é diferente. Disciplina é sistema, é ambiente, é automação. E os estoicos entendiam isso perfeitamente. Marco Aurélio não dependia de motivação para governar. Ele tinha sistemas. Epicteto não dependia de força de vontade para ensinar. Ele tinha rotinas. Sêneca não dependia de inspiração para escrever. Ele tinha hábitos. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Mas antes de entrarmos nas técnicas, deixa eu te contar uma história. Uma história sobre alguém que tentou 1000 vezes e sempre desistiu, até aprender o segredo. Havia um homem que queria acordar cedo. Há anos, ele comprou 1000 livros sobre disciplina, assistiu 1000 vídeos motivacionais, tentou 1000 vezes. E toda vez era a mesma coisa. Primeiro dia, acordou às 5 da manhã. Segundo dia, acordou às 5:30. Terceiro dia, desligou o alarme e dormiu até às 7. E se sentia um fracasso. Eu não tenho disciplina. Eu sou fraco. Eu nunca vou conseguir. Até que um dia ele leu algo diferente. Não sobre motivação, mas sobre design de hábitos. E descobriu algo chocante. Ele não precisava de mais força de vontade. Ele precisava de menos decisões. Então ele mudou a estratégia. Ao invés de tentar acordar às 5, ele começou acordando 15 minutos mais cedo. Só 15. Tão fácil que era impossível falhar. E fez isso por 2 semanas, sem tentar fazer mais. Apenas 15 minutos. E depois aumentou para 30. E depois para 45. E 6 meses depois, ele acordava às 5 da manhã. Todo dia. Sem esforço. Sem luta. Porque tinha se tornado automático. E quando alguém perguntou como ele conseguiu, ele respondeu algo simples. Eu parei de tentar ser disciplinado e comecei a ser estratégico. Essa é a diferença. Disciplina não é sobre ser forte, é sobre ser inteligente. Então vamos às estratégias de autodisciplina sem sofrimento. 7 princípios para criar hábitos que duram. Começando agora. O primeiro princípio da autodisciplina é: comece ridiculamente pequeno. Este é o erro que todo mundo comete. Você quer mudar tudo de uma vez. Quer malhar 1 hora por dia. Quer meditar 30 minutos. Quer ler 50 páginas. E no primeiro dia você consegue. Mas no segundo já é difícil. E no terceiro você desiste. Porque você começou grande demais. A regra de ouro é esta: comece tão pequeno que é impossível falhar.
Quer criar o hábito de malhar? Comece com uma flexão. Uma única flexão. Todo dia. Parece ridículo? É. E é exatamente por isso que funciona. Porque você vai fazer. E fazer cria momentum. O exercício é este. Escolha um hábito que você quer criar. E reduza ao menor passo possível. Ler? Uma página. Meditar? 1 minuto. Escrever? Uma frase. E faça apenas isso por 2 semanas, sem tentar fazer mais. E você vai perceber. Criar o hábito é mais importante que a intensidade. O segundo princípio é: empilhe hábitos. Você já tem dezenas de hábitos automáticos. Escovar os dentes, tomar café, checar o celular. E você pode usar esses hábitos como âncora para criar novos. Psicólogos chamam isso de empilhamento de hábitos. A fórmula é simples. Depois de hábito existente, eu vou fazer hábito novo. Exemplo. Depois de escovar os dentes, vou fazer 10 polichinelos. Depois de tomar café, vou ler uma página. Depois de sentar na mesa de trabalho, vou escrever uma frase. O hábito antigo se torna o gatilho para o novo. E você não precisa lembrar, porque está ancorado. O exercício é este. Liste seus hábitos diários e escolha um como âncora. E empilhe o novo hábito imediatamente depois. E em 3 semanas, será automático. O terceiro princípio da autodisciplina é: torne o certo fácil e o errado difícil. Você não falha por falta de disciplina. Você falha porque o ambiente facilita a falha e dificulta o sucesso. Quer comer saudável? Mas a gaveta está cheia de chocolate. Quer malhar? Mas a roupa de treino está no fundo do armário. Quer ler? Mas o celular está ao lado da cama. Então você precisa fazer o oposto. Redesenhar o ambiente para facilitar o certo e dificultar o errado. Quer comer saudável? Jogue fora o chocolate e deixe frutas à vista. Quer malhar? Deixe a roupa de treino separada na noite anterior. Quer ler? Deixe o livro ao lado da cama. E o celular em outro cômodo. Os estoicos chamavam isso de preparação. Marco Aurélio preparava sua mente toda manhã para o dia difícil que viria. Epicteto preparava seu ambiente para facilitar a filosofia. Você precisa fazer o mesmo. O exercício é este. Identifique um hábito que você quer criar e mude o ambiente para torná-lo o caminho de menor resistência. E você vai perceber, quando o ambiente trabalha a seu favor, disciplina vem naturalmente. O quarto princípio é: nunca pule 2 dias seguidos. Você vai falhar, é inevitável. Um dia você vai pular o treino, vai esquecer de meditar, vai comer besteira. E quando isso acontecer, você tem 2 opções: desistir completamente ou voltar no dia seguinte. E a regra de ouro é esta: nunca pule 2 dias seguidos. Um dia falhado não quebra o hábito. 2 dias, sim. Porque 2 dias se tornam 3. 3 se tornam 1 semana. E 1 semana se torna desistência. Então, quando você falhar, e vai falhar, não se culpe. Apenas volte no dia seguinte, sem exceções. O exercício é este. Quando você pular um dia, não pergunte: devo voltar? Pergunte: como vou voltar amanhã? E então volte. Não perfeitamente, mas volte, porque consistência imperfeita é infinitamente melhor que perfeição abandonada. O quinto princípio da autodisciplina é: rastreie visualmente. O que é medido é melhorado. E quando você vê seu progresso, você quer continuar. Psicólogos chamam isso de efeito de cadeia. A ideia é simples. Todo dia que você faz o hábito, você marca um X no calendário. E depois de alguns dias, você tem uma cadeia de X. E você não quer quebrar a cadeia. Jerry Seinfeld usava esse método para escrever piadas todo dia e se tornou um dos maiores comediantes do mundo. Não por talento apenas, mas por consistência visual. O exercício é este: imprima um calendário ou use um app. E todo dia que fizer o hábito, marque um X e foque apenas em não quebrar a cadeia.
E você vai perceber, a cadeia se torna motivação. Você não quer destruir semanas de progresso por um dia de preguiça. O sexto princípio é: crie rituais, não metas. Metas são sobre resultados. Rituais são sobre processos. Quero perder 10 quilos é uma meta. Vou caminhar 30 minutos todo dia às 6 da manhã. É um ritual. E rituais são mais poderosos, porque você controla o ritual. Não controla o resultado. Você não controla se vai perder 10 quilos, mas controla se vai caminhar hoje. E quando você foca no ritual, o resultado vem como consequência. Marco Aurélio tinha rituais diários, não metas vagas. Ele escrevia toda noite, meditava toda manhã, revisava seus princípios. E por causa dos rituais, ele se tornou o que se tornou. O exercício é este. Transforme sua meta em ritual. Quero ser saudável. Vira. Todo dia às 7 vou fazer 15 minutos de exercício. Quero ser sábio. Vira. Todo dia antes de dormir vou ler 5 páginas. E então comprometa-se com o ritual, não com o resultado. E o sétimo e último princípio é: tenha um plano para quando falhar. Você vai ser tentado. É inevitável. Vai ter um dia difícil. Vai estar cansado. Vai querer desistir. E se você não tiver um plano, você vai desistir. Mas se você tem um plano, você sobrevive. Psicólogos chamam isso de implementação de intenção. A fórmula é: se X acontecer, então eu vou fazer Y. Exemplo: se eu acordar sem vontade de malhar, então eu vou fazer apenas 5 minutos. Se eu estiver sem tempo para ler, então eu vou ler apenas 1 página. Se eu quiser comer besteira, então eu vou beber um copo de água primeiro. Você não está se dando permissão para falhar. Está se dando um plano B. E plano B mantém você no jogo. O exercício final é este. Identifique as 3 situações mais prováveis que vão te fazer falhar. E crie um plano para cada uma. Escreva: se eu X, então eu Y. E quando a situação chegar? Você não precisa decidir. Você já decidiu. Quando você aplica esses 7 princípios, algo extraordinário acontece. Você para de depender de motivação. Você para de lutar contra si mesmo. E você cria disciplina verdadeira. Disciplina que não cansa. Porque não é baseada em força. É baseada em sistema. E sistemas não falham. Quando bem construídos. Os estoicos sabiam disso. Eles não eram super-humanos, eram estratégicos. Marco Aurélio não acordava motivado todo dia, mas acordava. Porque tinha sistema. Epicteto não se sentia inspirado todo dia, mas ensinava. Porque tinha rotina. Sêneca não tinha vontade de escrever todo dia, mas escrevia. Porque tinha hábito. E você pode ter o mesmo. Então hoje, agora, faça uma escolha. Escolha começar ridiculamente pequeno. Escolha empilhar hábitos. Escolha redesenhar seu ambiente. Escolha nunca pular 2 dias. Escolha rastrear visualmente. Escolha criar rituais. Escolha ter um plano para a falha. Porque no final, disciplina não é dom. É design. E quando você desenha bem, tudo fica fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta final. Quantas vezes você já tentou criar um hábito? E quantas vezes desistiu? E se o problema nunca foi você? Mas a estratégia? E se você aplicasse esses princípios e começasse de novo? Mas dessa vez estrategicamente? O que mudaria? A resposta é tudo, porque quando você para de lutar e começa a planejar, você vence. Se você chegou até aqui, faça o exercício agora. Escolha um hábito e reduza ao menor passo possível. E faça hoje, agora. E depois volte aqui e me conte. Escreva apenas: comecei. E eu vou saber. E se este vídeo mudou sua perspectiva, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar aprendendo sobre hábitos e disciplina. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se sempre, disciplina não é sofrimento, é sistema.
E quando você tem o sistema certo, você não precisa ser forte, só precisa começar.